E agora eu vou compartilhar minha tela. Então agora eu não consigo mais ver as mensagens. Então, por favor, alguém que está com o microfone disponível, está com o celular aí, vocês conseguem visualizar minha tela? Por favor, responde. Sim, prof, a gente consegue. Sim, então vamos lá então. Então, só recordando, na aula passada, nós vimos um calor que ele é responsável pela mudança de temperatura. Então, esse calor que ele é responsável pela mudança de temperatura, ele se chama calor específico. Então, o calor específico, o nome já fala, ele é específico, ele é característico de cada substância, porque cada substância cede e absorve calor de modo diferente das demais, tá? Então, nós vimos que se um corpo ele cede ou ele absorve calor, dois acontecimentos, dois itens podem acontecer. Ele variar a sua temperatura, que nós vimos que o responsável é o calor específico, e a outra coisa que pode acontecer é ele mudar de fase. Então, vamos só relembrar o que seriam as fases. Então, coloquei o exemplo da água, que é o mais simples possível. A água ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. São as três fases da matéria: sólido, líquido e gasoso. Não é porque são os três estados físicos da matéria que a matéria ela sempre vai ter os três estados físicos. Tem substância que não tem, por exemplo, o estado líquido, tá? Então, só para relembrar, a água no estado sólido, vocês vão acompanhando a setinha, tá? Ela é gelo. Então, nós temos aqui as pedrinhas de gelo. Se vocês forem observar microscopicamente aí as moléculas elas estão todas juntinhas, uma pertinho da outra, todas compactadas. Então, nós temos o estado sólido. Conforme vai essa substância, ela vai absorvendo calor, ela vai mudando o seu estado físico. Então, vai aumentando aqui a temperatura, aí a água, que era gelo, ela vai derretendo. E aí, ela vai para o estado líquido. A água no estado líquido, ela é água líquida, certo? E aí, o que acontece com essas partículas? Quando esse gelo, essa água em estado sólido, ela vai absorvendo o calor, a temperatura vai aumentando. Se a temperatura aumenta, o que acontece? O que é a temperatura? Não é o grau de agitação das partículas? Essas partículas elas vão se agitando, elas ficam agitadas. Conforme elas se agitam, elas vão se espaçando. E aí nós temos aqui, ó, o desenho do estado líquido. Elas estão mais espaçadas. Então, conforme esse corpo ele absorve mais calor, então aí a temperatura vai aumentando e aí acontece o estado gasoso da água. A água em estado gasoso ela é vapor. Então, o que nós reparamos aqui? O que acontece? Quando essas partículas absorvem calor, elas vão ficar mais agitadas ainda. E aí elas vão se espaçando, se chocando uma nas outras, e aí fica uma movimentação frenética. Nós temos aí partículas dispersas, o estado gasoso da água, tá? E aí nós temos os três estados físicos, o sólido e o líquido e o gasoso. Dentro desses três estados físicos, nós temos algumas particularidades de transformações. E muitas delas vocês já ouviram falar aí no ensino fundamental, ou já ouviram falar em algum noticiário, em algum livro, em alguma reportagem. Então, nós temos, ó, quando a gente fala de fusão, ponto de fusão da água, o que é isso? O que é ponto de ebulição ou ponto de vaporização, tá? Então, a gente vai ver item por item. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Então, a água se funde aproximadamente 0 grau, tá? Ponto de fusão da água, dependendo da pressão, certo?
do líquido pro gasoso, nós temos a vaporização. A água se torna vapor. E aí, dentro da vaporização, um tipo de vaporização é a ebulição. O que é ebulição? É a mudança do estado líquido direto para o estado gasoso. Então, nós temos aí o ponto de ebulição da água em torno de 100 graus Celsius. Então, indo, né? Agora, voltando, o que nós temos? Do estado gasoso para o líquido, nós temos a condensação. Então, quando fala que a água se condensa, a gente vai ver alguns exemplos. Ou liquefação. Então, pode estar uma dessas duas palavras aí para pesquisar, são sinônimos. E do líquido pro sólido, nós temos a solidificação. Do sólido pro gasoso, nós temos a sublimação. E do contrário, sublimação inversa, ou pode estar escrito ressublimação. Então, nós vamos ver item por item, tá? Então, fusão, né, a passagem do sólido para o líquido. Bom, então, para mudar de fase, nós temos que lembrar o seguinte: para que ocorra a mudança de fase, o que tem que acontecer? O corpo ele tem que ceder ou absorver calor. Então, no caso aqui, ó, do estado sólido para o líquido, eu tive aí uma variação de temperatura. No momento da mudança de fase, a temperatura ela é constante, ela não muda. Então, nesses milésimos aí de segundos, a temperatura não muda, tá? Aí depois a temperatura continua a mudar. Então, tem alguns instantes aqui que a temperatura ela é constante. Depois eu vou explicar para vocês como que acontece. Então, ó, quando o gelo ou a neve aquecem, né, eles recebem calor, eles absorvem calor, acontece a fusão. Então, o gelo derrete, a neve derrete e se transforma em água líquida, certo? Então, aí a fusão, estado sólido para o estado líquido. Depois, nós temos a vaporização, que é a mudança do líquido para o gasoso. E a vaporização, ela acontece em 3 níveis: nível lento, nível leve, nível moderado e nível instantâneo. A gente vai ver aí a diferença de um para o outro. É a rapidez com que o objeto, a substância, ela vai vaporizar. Então, o primeiro tipo de vaporização é a evaporação. Então, onde nós observamos a evaporação? Por exemplo, quando você coloca um prato com água no sol. Então, a vaporização acontece de modo bem lento. A água dos rios, dos lagos também é um tipo de evaporação. Quando você coloca a roupa no varal, ela demora aí para evaporar, né? Então, a evaporação é um tipo de vaporização, só que de modo bem lento, bem espontâneo, tá? Então, a diferença de um para o outro vai ser o modo com que se vaporiza. No caso aqui, a gente pegou o exemplo da água, tá? Então, a evaporação ela é bem lenta, demora bastante para acontecer. Já a ebulição é mais rápida. Então, no caso, a água aqui, ó, ela sai do líquido e vai para o gasoso. Então, a gente tem um exemplo aqui da panela no fogo. Você vai fornecendo calor para essa panela, né? Ela vai conduzir aqui para a água. E o que vai acontecer? A água vai formar essas bolhas e aí vai acontecer a ebulição. Então, é a mudança do líquido pro gasoso, tá? Então, acontece aí, ó, a ebulição da água em torno de 100 graus. Então, ela é um tipo de vaporização mais rápida, mais turbulenta, onde a gente tem formação de bolhas. Então, um exemplo aí é a água fervendo, tá? E, por fim, nós temos a calefação. A calefação, ela é instantânea. Então, pensa o seguinte, você tá com ferro de passar roupa, faz tempo que esse ferro tá na tomada, e aí você borrifa um pouquinho de água no ferro. Então, acontece que ele é instantâneo, você nem vê a água evaporar. Então, a mesma coisa que se você tivesse uma frigideira, ela tá bem, faz tempo que ela tá no fogo, ela tá bem quente, e aí você deixa cair algumas gotinhas de água também, é instantâneo, igual a chapa do fogão para fazer lanche, tá? Alguns exemplos aí. Então, ela é instantânea, ó, uma gota de água caindo numa placa quente, um exemplo. Então, evaporação, ela ocorre de modo lento. A ebulição, ela é mais rápida. E a calefação, ela é instantânea,
tá? São os tipos de vaporização. E aqui, ó, o que que é condensação? Quando a gente fala que a água, ela se condensa, é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então, olha só, eu tinha uma alta temperatura, estado gasoso vai para o líquido. Então, é quando esse gás aí, ele vai passar por alguma zona mais fria. E aí ele vai diminuir a temperatura, então do gasoso vai para o líquido. Acontece quando o vapor de água se concentra e passa por zonas mais frias, formando as nuvens. Então, por exemplo, um exemplo aí de condensação é o orvalho. Então, você tem vapor de água na madrugada, né, de manhãzinha, e aí, conforme a temperatura ela vai baixando aí na madrugada, você tem o orvalho. Então, essas gotículas de água, você tem o vapor, e ele entra em contato com as plantas, por exemplo, aí esse vapor ele vai depositar e vai se transformar em água líquida, tá? Ó, quando o vapor de água arrefece, ele esfria, converte-se em água líquida, é o fenômeno que origina o orvalho, tá? Então, a condensação é a passagem do gasoso para o líquido. Tem explicação aqui do orvalho, tá? A solidificação, então, ó, a gente já falou do gasoso para o líquido, agora é do líquido para o sólido. Então, o que que nós temos? Nós já temos aqui, a água já arrefeceu, já aconteceu, ela já passou por zonas mais frias, ela já depositou aqui nas plantas, e aí, durante o inverno, a temperatura, ela cai também. E aí, essas gotículas de água, elas vão esfriando, 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 até se tornar umas plaquinhas aqui de gelo, que a gente chama do quê? Do granizo, da neve, tá? A geada é um exemplo aqui, é muito comum aqui, tá? Então, essas gotículas se depositam nas plantas e aí forma aquelas plaquinhas de gelo que a gente conhece aqui como geada, tá? Em países mais frios, acontece aí a neve, tá? Então, ó, é a passagem do líquido para o sólido. Então, quando a água arrefece muito, transforma-se em gelo. E aí, a passagem do líquido para o sólido. Formação de neve, granizo, geada, aqui, ó. Então, geada, as gotículas já depositadas esfriam cada vez mais, transformando em gelo. Aqui, quando acontece também o granizo, aquela chuva de granizo, em países mais frios, nós temos a neve, tá? E por fim, aí, nós temos a sublimação e depois a sublimação inversa. A sublimação é a passagem do sólido para o gasoso. Então, algumas substâncias, como eu já disse, ela não tem estado líquido. Como, por exemplo, nós vimos lá no comecinho do ano a naftalina. A naftalina ela é feita do naftaleno. Ela é feita aí do naftaleno. Ela não tem estado físico líquido. Então, o que é a naftalina? Opa. Então, a naftalina ela é em estado sólido, e aí você coloca no guarda-roupa, em mala, para espantar a traça, barata, né? Então, conforme ela vai recebendo aí calor, ela vai vaporizando, né? E exala aquele cheiro forte. Então, é um exemplo aí de sublimação. Outro exemplo aqui, ó, CO2, dióxido de carbono, que é o gelo seco que a gente conhece. Gelo seco, na verdade, é o dióxido de carbono. Também é um exemplo de sublimação. Então, a passagem do sólido ou pro gasoso, tá? A ressublimação ou sublimação inversa é o contrário. É a passagem do gasoso para o sólido. Isso a gente observa nas chaminés por exemplo, das residências, aqui não é muito comum, então a gente observa aí na churrasqueira, formação de fuligem. Então, o que que é isso? Você tem a fumaça, né? Que aí é resultado da combustão aí que acontece na lenha, e aí a fumaça ela vai batendo com a parede da churrasqueira aí, da chaminé. Então, o que que acontece? Quando ela choca aí com a parede desse chaminé, vai depositando algumas
partículas, ó, bem pequenininhas. E aí vai depositando, depositando, e aí a gente tem um item massivo aqui. Então, essa massa a gente chama de fuligem, tá bom? Então, é um exemplo aqui de ressublimação, tá? Então, a passagem do vapor, nós temos a fumaça, ela deposita aqui nas paredes do chaminé, se forma essa massa aqui que a gente chama de fuligem, tá? Então, essa massa sólida. Então, só para relembrar, nós vimos aula passada o que era capacidade térmica e o que era calor específico. Calor específico é o responsável pela mudança de temperatura. E como nós estamos falando de mudança de fase, nós vamos falar de calor de latência. Então, o calor de latência ou calor latente, ele é responsável pela mudança de fase da substância, tá? Está escrito aqui em azul. Em algumas situações, a transferência de energia para uma substância resulta na mudança de fase. E tem uma particularidade muito importante. Quando o corpo ele vai absorvendo calor, ele pode aí variar a temperatura. No exato momento da mudança de fase, milésimos de segundos, a gente não consegue observar olho nu, mas a temperatura ela é constante, tá? É uma propriedade do calor latente. E aí passou esses milésimos de segundo, a temperatura continua a variar, tá bom? Então, ó, nós temos aqui o exemplo do sólido para o líquido, para o gás. Então, o responsável pela essa mudança de fase é o calor de latência, é o calor latente. E o calor latente a gente representa pela letra L maiúscula. E aí, como que eu calculo esse calor latente? Vai ser a quantidade de calor cedida ou absorvida dividida pela massa da substância. Então, simples, ó. Quantidade de calor dividido pela massa, tá? Se a gente multiplicar em cruz, dá para ficar o quê? Quantidade de calor é igual massa vezes calor latente, tá? Então, bem simples aqui, ó, divisão. Lembrando, quantidade de calor eu meço em calorias, ou joules. Se eu utilizar a caloria, na massa eu tenho que utilizar o grama. Se eu utilizar o joule, na massa eu tenho que utilizar o quilograma. Bom? Lembrando aí, ó, que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. E 1 quilograma é aproximadamente 1000 gramas, tá? Então, a diferença aí do calor sensível para o calor latente. O calor sensível, ele é responsável pela mudança de temperatura, ou variação de temperatura. Enquanto o calor latente, ele é responsável pela mudança de estado físico, pela mudança de fase. Então, aqui, ó, só para relembrar, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. E aqui, ó, fornece calor para uma determinada substância, a temperatura ela pode variar, no caso aqui, aumentar. Você continua fornecendo calor aqui para essa substância, ela pode mudar de fase, o responsável é o calor latente. E aqui tem um exemplo bem clássico da água, para entender melhor como funciona. A água a menos 20 graus Celsius, ela é gelo. Se ela é gelo, ela está em estado sólido. E aí, o que acontece? Eu vou fornecer calor para esse gelo, responsável é quem? É o calor específico. O gelo chega a em torno de 0 grau, eu vou ter o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Mudança do sólido para o líquido. Exatamente nesse ponto de fusão, nesses milésimos de segundo, o que vai acontecer? O calor latente vai ser o responsável pela mudança de estado físico. Então, o gelo se torna água líquida a 0 grau. Nesse exato momento, eu não tenho mudança de temperatura, eu vou ter mudança só de fase. Quem explica isso? Calor latente. Então, em torno aí de 0 grau, a água é líquida. Então, de 0 antes dos 100 graus, aqui, ó, um pouco antes, o que acontece? A água ainda está em estado líquido. Então, quem é o responsável pela mudança de temperatura? A água vai receber calor, ela vai variar a sua temperatura. Então, ela vai aumentando de 0, 10, 20, 30 graus Celsius, assim por diante. Quem que é o responsável? O calor específico, o calor sensível. Exatamente aqui em torno de 100 graus,
essa água vai acontecer a ebulição. O que é ebulição? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. E aí acontece a mudança de fase. Então, nesses milésimos de segundos, quem é o responsável? É o calor de latência, o calor latente. E aí, ó, a partir de 100 graus, você vai aquecendo, aquecendo, a água é vapor. Ou pode acontecer também a calefação, né? Vapor aí instantâneo, tá? Então, só para explicar aqui como que funciona o calor latente. Então, esse exercício aqui, ele é um dos exercícios de física, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, ao receber 250 quilocalorias de calor, uma amostra de determinada substância sofre completa vaporização. Sofreu completa vaporização, o que que significa? Que mudou de fase. Sabendo que a amostra ela tem 1 quilo de massa, 1 quilograma de massa, determine o seu calor latente de vaporização em calorias por grama. Então, vamos lá. Caloria por grama significa que a minha quantidade de calor que essa substância recebeu tem que estar em calorias. Aqui está em quilocalorias. E a minha massa, ela tem que estar em grama. Aqui está em quilograma. Então, tem algumas informações, ó. 1 quilocaloria são 1.000 calorias e 1 quilograma são 1.000 gramas. E aí eu quero calcular o calor latente. Então, eu sei que a quantidade de calor, 250 quilocalorias. Quero transformar em calorias, é só multiplicar por 1.000. Então, vai dar aqui, ó, 250.000 calorias. A massa é 1 quilo, multiplicando por 1.000, dá 1.000 gramas. Quero saber o calor de latência. Então, eu vou pegar o calor latente. Ele é a quantidade de calor dividido pela massa. Então, eu vou pegar 250 e dividir por 1.000. Então, vai dar 250 calorias por grama. Item B. Tá? Aqui tem outros exemplos também, ó. Tem alguns vídeos que eu deixei aqui, se tiver alguma curiosidade, mas acho que eu já postei no Teams também, tá? Alguns exercícios resolvidos. E aqui, nós continuamos a segunda parte do nosso estudo, que é a transmissão de calor. Bom, antes de começar a transmissão de calor, eu quero que vocês tirem as dúvidas, perguntem o que entendeu, o que não entendeu, se entendeu, se pode continuar, pode perguntar. Pode abrir o microfone e perguntar, turma, eu não consigo ver mensagem agora. Então, quem tem microfone, por favor, se tiver alguma dúvida, pergunta. Se não tiver, fala que eu continuo. Doutora, por mim tá tudo certo. Tudo certo? Conseguiu entender? Sim. Nossa, acordou agora, hein? Que voz feia. Foi mal. Pode continuar, então? Vou continuar. Ninguém Sim. falou mais nada. Bom, você tem que lembrar o seguinte. Eu disse que só a troca de calor se tiver uma diferença de temperatura, né? Porque senão acontece aquilo que a gente chama de morno, né? O equilíbrio térmico. Então, o calor, ele pode ser transmitido de 3 modos diferentes. Por condução, o nome já fala, ó, conduzir, convecção, daí já é um pouquinho mais complexo, e por irradiação, tá? São 3 modos aí que o calor, ele pode transmitir. Então, em certas situações, mesmo não havendo contato físico entre os corpos, é possível sentir que a água está mais quente, né? Sensação térmica. Como quando chega perto de um fogo, de uma lareira, por exemplo, tá? Então, os 3 métodos aí de transmissão de calor.
O primeiro método é a condução térmica. Então, eu quero que vocês olhem aqui o desenho. Então, faz de conta que aqui você tem uma chapa de alumínio ou de ferro, que seja, e aqui bem na pontinha dela você tem, por exemplo, uma vela, um isqueiro, e aí você está fornecendo calor para esse canto aqui, para esse extremo dessa chapa de alumínio. E aí o que vai acontecer? Quando você fornece calor, as partículas desse local, elas começam a se agitar. Então, quando elas começam a se agitar, o que acontece? Uma vai batendo na outra, uma vai se chocando com a outra, e aí vai virando um efeito dominó. Então, ó, aqui que eu estou fornecendo calor, elas vão se chocando, até chegar no outro lado do objeto, no outro extremo. Então, quando elas começam a se chocar, o que acontece? O grau de agitação delas muda. O que é o grau de agitação mesmo? É a temperatura. A temperatura não é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, aqui eu tenho a condução do calor. Então, a condução, ela exige o contato direto, tá? Então, ó, quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente colidem com as do corpo mais frio, transferindo energia para esta. Esse processo de transferência de calor é chamado de condução térmica. Então, a condução tem o contato, ó. Elas vão conduzindo calor. A condução térmica só ocorre quando há meio material, pois ela depende da presença aqui de moléculas, tá? Então, eu tenho que ter meio material para ocorrer, certo? Condução térmica é muito simples. Então, ó, esse desenho aqui, que a gente acabou de ver, a gente pode observar nessa primeira figura, ó. Então, aqui em contato direto com o fogo, elas estão mais agitadas, porque elas absorvem mais calor, elas vão vibrando, vão se agitando e vão colidindo com as demais, conduzindo calor até a outra ponta e até o outro extremo do objeto. Outro exemplo aqui, ó, você tem, por exemplo, está segurando um bastão aí de ferro, por exemplo, ou, ó, um exemplo mais fácil ainda, você está com uma escumadeira e você tá com ela na panela. Então, você percebe que depois de um tempo, sua mão começa a esquentar. Então, é um exemplo aí de condução, né? Então, ó, a parte que está próxima aí do fundo da panela, as moléculas estão mais agitadas, elas vão vibrando e conduzindo o calor até a sua mão. É um exemplo prático aí no nosso dia a dia, tá? Então, bem tranquilo aqui, condução de calor, bem simplesinho. Outro exemplo que explica o cozimento dos alimentos, explica por que o ar-condicionado é em cima, o aquecedor é embaixo nas residências, explica o funcionamento daquelas geladeiras um pouco mais antigas, que tem o congelador interno, a geladeira que não é separado, é a convecção térmica. Convecção ela é gerada através das correntes de convecção. Vou explicar para vocês. Mas antes de explicar, uma observação. Ela só vai acontecer nos fluidos. Que são fluidos? São líquidos e gases, tá? Então, o fluido quente, que fica menos denso, tende a subir, ao passo que o fluido frio desce. Eita, vamos entender, né? O que é tudo isso? Então, olha aqui para nossa chaleira. Faz de conta que ela tá com água até uma certa medida. E aí você vai colocar essa panela, essa chaleira no fogo. O que vai acontecer? Aqui embaixo, onde a água está em contato com o fundo da chaleira e ela está em contato com o fogo, essas partículas da água elas vão começar a se agitar muito mais do que está aqui na superfície, tá? E aí, o que acontece? Aqui embaixo, as moléculas começam a se agitar mais, elas começam a se formar bolhas, essas bolhas vão aqui para cima, tá? Ó, então, essas são as correntes de convecção. Então, vamos lá de novo. As moléculas começam a se agitar, começam a se formar bolhas. Então, a água
em vapor, a água quente, vamos dizer assim, utilizar o português correto, ela é menos densa, então ela sobe. Vamos dizer que é uma corrente de convecção. Chega lá em cima, não tenha o mesmo fornecimento de calor do que aqui embaixo. Então ela vai resfriar. Então, a água resfriada, ela é mais densa, então ela desce. Então aqui, ó, vai acontecendo esse ciclo. Então, as correntes de convecção, elas são geradas através da diferença de densidade. O ar quente, né, o vaporzinho, ele é menos denso, sobe, chega aqui em cima, esfria. O vaporzinho, a água mais fria, ela é mais densa, ela desce. Então, vai acontecendo essas correntes de convecção e aí resulta no aquecimento da água, do líquido em geral. Então, aqui a gente tem um exemplo, é um ciclo. Então, fornece calor, chega aqui em cima, resfria, vai para baixo. Então, isso explica por que o ar-condicionado, ele é em cima. O ar frio, ele é mais denso, então ele desce. O ar quente, o aquecedor, ele fica na parte inferior do cômodo. O ar quente, ele é menos denso, então ele sobe, tá? Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, fornecimento de calor, que acontece aí a formação de vapor, o que que acontece? A gente tinha esse líquido que ocupava um certo espaço, e aí o vapor vai ocupar todo o espaço e vai tentar sair aí pelo orifício da chaleira. Então, o que, que acontece aqui? O volume aumenta, né? Porque o gás, o estado gasoso aí da água, ele vai tentar ocupar tudo que é possível ele ocupar aqui dentro do recipiente, tá? Todo o volume possível. Então, o que, que acontece aqui? Por que a densidade é maior ou menor? O volume, ele aumenta. A massa continua a mesma. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta, eu tenho a mesma massa dividido por um volume maior. O que, que vai acontecer com a densidade? Ela diminui, tá? Então, por isso que o ar quente, ele é menos denso e o ar frio, ele é mais denso. Tá? Então, a convecção térmica é um processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga através do transporte de matéria, tá? Devido aí à diferença de densidade. Ó, como eu disse, isso acontece nos fluidos. Que explicação? Porque o ar-condicionado ele é na parte superior do cômodo e porque o ar quente ele é aqui na parte inferior do cômodo. Não tem nenhum exemplo da geladeira, mas se vocês lembrarem aquelas geladeiras mais antigas, que tem uma porta só, o congelador é na parte superior. Então, por que ele é na parte superior e não na parte inferior? Na parte inferior a gente guarda verduras e legumes e tal, né? Então, ele é na parte superior porque o ar frio, ele desce, ele resfria toda aquela parte da geladeira. Chega aqui embaixo, tem o ar quente, né, lá das verduras. O ar quente sobe, vai lá no congelador, esfria de novo e volta. Então, tem aquele ciclo, tá? Então, isso acontece aí nas geladeiras mais antigas. E, por fim, o último processo de transmissão de calor é a radiação. E a radiação, ela acontece através de ondas eletromagnéticas. Então, a luz, ela é uma onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda de calor. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio material para se propagar. Ou seja, elas se propagam no vácuo. Então, a gente tem um exemplo do Sol e da Terra. Do Sol e da Terra, o que, que nós temos entre o Sol e a Terra? Nós temos o vácuo. E aí, a energia luminosa do Sol chega até a Terra, passando por esse vácuo. Então, a luz, ela é uma onda eletromagnética, né? A energia emitida por um corpo, né, energia radiante, se propaga até o outro através do espaço que a separa. Então, nós temos aqui o exemplo da fogueira, a mão da pessoa tentando se aquecer. Então, aí a energia radiante da fogueira se propaga
até a mão da pessoa. Então, muito simples, um exemplo aí de radiação, tá? A radiação, ela explica o efeito estufa, né? A gente conhece aí o que está acontecendo no planeta, o efeito estufa, e o nome vem por conta da estufa mesmo. Eu acho que todo mundo, a maioria, eu acredito que já viu uma estufa. A estufa, ela é feita de um plástico opaco. Opaco é quando você não consegue ver totalmente o que está do outro lado. Então, você pega, por exemplo, um copo que ele é todo retorcido, ou um vidro que ele é todo retorcido, ele é opaco. É diferente do vidro transparente. Ou também é feito de vidro opaco, é um material ou outro, mas normalmente é plástico que a gente vê. Então, o que acontece? A energia radiante do Sol, ela não entra totalmente na estufa. Por quê? Como ela é opaca, apenas parte dela entra. Aí aqui dentro ela vai reagir com as plantas, e aí essas plantas vão vibrar, vão também emitir energia radiante. Parte dessa energia passa, parte não, e aí aqui dentro fica muito abafado, fica muito quente. É o que a gente chama de efeito estufa, né? É o que acontece aí, uma explicação que está acontecendo aí para o planeta, né? Então, é como se o planeta ele se comportasse como uma estufa. Então, aqui o crescimento das plantas se dá através da energia radiante, tá? Então, aqui nós temos um exemplo dos 3 processos aí de condução de calor, de transmissão de calor. Nós temos a condução, a frigideira aqui. Então, o calor é conduzido por radiação aqui luminosa. Então, no caso aqui seria um fogão, né? No caso, o material, as partículas começam a se chocar umas com as outras, passa para o material da frigideira e aí, por toda ela, acontece a transmissão de calor por condução. Aqui dentro da chaleira, se você tivesse um líquido, o que acontece? Através da diferença de densidade, esse líquido ele ia esquentar, tá bom? Então, aqui um resumo aí com os 3 processos de transmissão de calor: radiação, condução e convecção. Então, agora é a vez de vocês para perguntar o que não entendeu e o que entendeu. O mais complexo um pouquinho é a convecção térmica, é o que tem mais aplicação, na verdade. Vocês conseguiram entender? Agora é a vez de vocês, eu não consigo ver mensagem. Por favor, perguntem. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, professora, tranquilo. Fácil. Deu para entender bem. Deus, você já tinha visto ou não? Você já tinha Eu já lido vi alguma alguns coisa? vídeos relacionados no YouTube, assim, mas de explicação bem complexa, não. Tá, mas aí você conseguiu entender. Se fosse para resolver um exercício, você acha que conseguiria, talvez. Talvez. Tá. Próxima aula a gente pega alguns exercícios teóricos e resolve eles, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, eu vou parar o compartilhamento aqui da minha tela. E aqui eu vou parar a gravação.